de Vereadores de Divinópolis faz a divulgação das pessoas desaparecidas na TV Câmara e portal do Legislativo. A divulgação, junto ao Cadastro Nacional dos Desaparecidos, é veiculada por meio da Lei 7.690. Se você tem algum familiar ou conhece alguém que esteja desaparecido, siga as instruções. Procure o Centro de Atendimento ao Cidadão da Câmara, na Rua São Paulo 277. Para a divulgação, o familiar deve preencher autorização para veiculação de imagem da pessoa desaparecida e ter em mãos o boletim da ocorrência de desaparecimento e uma foto da pessoa desaparecida. Câmara Municipal de Divinópolis. Seu espaço, nossa voz. Olá, hoje é o dia 1º de abril de 2014. Está no ar a TV Câmara, a imagem da cidadania. A partir deste momento, você de casa acompanha a transmissão ao vivo da reunião ordinária, aqui direto pela TV Câmara e também pelo nosso portal. O endereço é câmaradiv.mg.gov.br. Na pauta da ordem do dia não há projetos aptos para apreciação e votação de senhores vereadores. Quem usa a tribuna livre nesta tarde é o cidadão Fabiano Gomes de Oliveira. Ele que vai falar sobre melhorias no bairro Maria Helena, como infraestrutura, iluminação, creche, quadra poliesportiva e também sobre a reforma da escola. Para você que assiste a TV Câmara, uma boa tarde. Às 14 horas, o dia 1º de abril de 2014, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 16ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 23ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Dr. Delano que proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e, em seguida, a oração do Pai Nosso. E solicito do vereador Edmar Félix a leitura do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Leitura do livro dos Eclesiásticos, versículo 23. Luxúria e adultério. Duas espécies de pessoas multiplicaram os pecados. E a terceira atraiu sobre si a cólera e a perdição. A alma que queima como um fogo ardente não se apagará antes de ter devorado alguma coisa. O homem que abusa de seu próprio corpo não terá sossego enquanto não acender uma fogueira. Essas são palavras do Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Agradecemos a participação do nobre vereador Dr. Delano, como também do nobre vereador Edmar Félix. Convido a todos para ouvir os hinos nacional brasileiro e, em seguida, o hino municipal de Divinópolis.
Princesa altaneira, cidade oficina de filhos leais, resto de Vinópolis, bem brasileira, parcela fecunda de Minas Gerais. Cidade esperança, cidade esperança. Afeita o trabalho, a conquista do pão, e pra perseguir quem só gleba virente, ele vem murmúrio, que é quase oração. Cidade esperança, cidade esperança. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Declaro aprovado a ata da reunião anterior. Solicito, senhor secretário, que proceda a leitura das correspondências do expediente. Ficha de inscrição para a tribuna livre. Fabiano Gomes Oliveira. Assunto: reivindicar melhorias no bairro, iluminação da quadra poliesportiva, creche municipal e reforma da escola.
Projetos do Legislativo. Projeto de resolução de número CM 028/2013. Ao substitutivo, altera a resolução 420 de 9 de fevereiro de 2010, que consolida a legislação sobre concessão de comendas, títulos e homenagens da Câmara Municipal de Divinópolis de 31/3/2014. Autoria, vereador Edmar Félix. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de lei de número CM 031/2014. Dispõe sobre o parcelamento das multas aplicadas pela Prefeitura Municipal de Divinópolis de 27/3/2014. Autoria, vereador Eduardo Printe Júnior. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de lei de número CM 032/2014. Ao projeto de lei de número 7.764, de 10 de dezembro de 2013, que dispõe sobre abate, cortes, armazenagem, transporte e comercialização de carnes e miúdos no varejo, de 27/3/2014. Autoria, vereador Edmar Félix. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de lei de número CM 033/2014. Institui no calendário oficial do município de Divinópolis, de 22 de junho, como o Dia da Paz e da Conciliação no âmbito municipal e da outras providências, de 27/3/2014. Autoria, vereador Anderson Saleme. Quórum para votação, maioria simples. Emenda de número CM 055/2014, ao projeto de lei complementar de número EM 004/2013. Autoria, bloco parlamentar. Ofício de número EM 028/2014, em 31 de março de 2014. Mensagem modificativa ao projeto de lei de número EM 020/2014. Executivo Municipal. Ofício de número 31/2014. Gabinete do vereador Hilton de Aguiar. Venho por meio desta, primeiramente, levar os meus cumprimentos a Vossa Excelência e, na oportunidade, solicitar o cancelamento da reunião especial a ser realizado no dia 2 de abril, às 19 horas, na Escola Estadual Lauro Epifânio. Funcionamento técnico da UPA e obras de viabilidade da Rua Jesus J. Requeiro ainda que seja designada a data do dia 10 de abril, às 19 horas, para a realização desta reunião especial e que seja os convidados novamente convocados. Atenciosamente, vereador Hilton de Aguiar. Ofício de número 016/2014. Conforme dispõe o artigo 193 da resolução de número 392, de 23/12/2008, regimento interno da Câmara Municipal de Divinópolis, portanto, encaminhamos a esta casa todos os demonstrativos que compõem a prestação de contas da gestão financeira, orçamentária e patrimonial do município para conhecimento e análise de Vossa Excelência, arquivados na pasta de dezembro de 2013, bem como as parcerias contendo a movimentação ocorrida nos meses de agosto e novembro de 2013. Solicitamos que seja dado ciência à comissão pertinente, bem como que seja emitido certidão da referida entrega. Genesi Martins de Moura. Comunicado de licitação da Semana da Prefeitura.
Ofício de número 025/2014, Fundação Educacional de Divinópolis, FUNED. Encaminhamos em anexo o parecer da equipe técnica do Plano Diretor Participativo de Divinópolis sobre as últimas emendas a que tivemos acesso, propostas pelos vereadores referentes ao projeto de lei complementar de número 004/2013. Gilson Soares, presidente da FUNED UENG. Ofício Sintende MG, Sintran, Centro-Oeste. As diretorias dos sindicatos, Sintende, Sindicato dos Trabalhadores da Educação Municipal do município de Divinópolis, Minas Gerais, e Sintran, Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Divinópolis e região Centro-Oeste, no uso das suas atribuições que lhes confere seus estatutos, vem comunicar ao presidente da Câmara Municipal que, após a Assembleia com servidores municipais realizada no dia 27 de março de 2014, ficou decidido pela maioria absoluta que haverá paralisação das atividades com estado de greve no dia 1º de abril de 2014. Nesse mesmo dia haverá Assembleia Ordinária de todos os servidores municipais de Divinópolis. Aproveitamos a oportunidade para reiterar a necessidade urgente deste governo cumprir com as suas promessas de valorizar os servidores municipais, apresentando uma proposta para avançar na pauta da campanha salarial unificada. Atenciosamente, Maria Aparecida de Oliveira, João Madeira. Ofício de número 038/2014. O Sintran, Sindicato dos Trabalhadores Municipais do Centro-Oeste de Minas Gerais, e o Sintende, Sindicato dos Trabalhadores da Educação Municipal de Divinópolis, vem manifestar seu repúdio a esta presidência pelo fechamento dos portões da Casa Legislativa no último dia 27/3/2014, quando da mobilização dos servidores públicos municipais. O ocorrido fere o direito de livre participação dos cidadãos, além de revelar um ato de truculência por parte de quem determinou tal impedimento. O ocorrido fere o direito de livre participação dos cidadãos, além de revelar um ato de truculência por parte de quem determinou tal impedimento, destacando ainda incidentes graves com 2 servidores que foram pequenos ferimentos resultantes da entrada abrupta que se fez necessário nesta casa. Atenciosamente, João Madeira, presidente. A Diocese de Divinópolis, Minas Gerais, celebrando seus 55 anos de instalação, tem a alegria de convidá-lo para a celebração eucarística, na qual seu filho, Monsenhor José Carlos de Souza Campos, será ordenado bispo, nomeado pelo Santo Padre, o Papa Francisco, como seu 5º bispo. Data dia 25 de maio de 2014, domingo, às 16 horas, local Catedral do Divino Espírito Santo, Divinópolis, Minas Gerais. Um olhar em alta definição. TV Candidez, a primeira TV educativa de Minas Gerais a transmitir em sinal digital. Local, Auditório da FIENG, Avenida Benjamin de Oliveira, 144A, bairro Esplanada. Data e horário, 7/4/2014, às 19h30. Confirmar a presença no número 37 3222 5052.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais promoverá no dia 7 de abril, em Belo Horizonte, o debate público município e os objetivos de desenvolvimento do milênio, ações locais, metas globais em consonância com os objetivos de desenvolvimento do milênio ODM, estabelecidos pela ONU, para tornar um mundo melhor e mais justo. Acabar com a fome e a miséria, oferecer educação básica de qualidade para todos, promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres, reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde das gestantes, combater a AIDS, a malária e outras doenças, garantir vida e respeito ao meio ambiente e estabelecer parcerias para o desenvolvimento. É com grande satisfação que convido Vossa Excelência a participar do referido debate, que mobilizará atores políticos e sociedade civil com vistas a traçar um panorama da ODN no Estado e nos municípios, orientar gestores municipais sobre a captação de recursos para o projeto nas áreas de abrangências, objetivos, mostrar experiência exitosas na concessão das metas e discutir modos de incrementar a participação social no acompanhamento dos ODM. Deputado Dinis Pinheiro. Ofícios da Câmara dos Deputados informando sobre recursos do orçamento da União pagos ao município de Divinópolis. Sem mais, presidente. Solicito também do senhor secretário, vereador Edmar Máximo, que proceda a leitura das proposições. Edmar Félix, desculpa. Requerimento de número 20/2014 do vereador Adair Otaviano. Indicação de número 286/2014 do vereador Anderson Saleme. Indicação de número 290/2014 do vereador Edmar Félix. Indicações de número 173, 175, 176/2014 do vereador Edmilson Andrade. Indicação de número 303/2014 do vereador José Wilson Periquito. Indicação de número 297/2014, requerimento de número 15/2014 do vereador Nilmar Eustáquio. Indicação de número 295/2014 do vereador Rodson Krishnamurti. Sem mais, presidente. Passo a palavra livre aos senhores vereadores para apresentação de relatórios de comissões. Não havendo manifestação, eu passo para a tribuna livre e convido o senhor Fabiano Gomes Oliveira para se dirigir à tribuna. Informamos ao tribuno que assinou o termo de responsabilidade conforme o artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa, e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre. Terá 8 minutos para expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com aprovação. Seja bem-vindo, senhor Fabiano Gomes de Oliveira. Obrigado. Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde, população que nos assiste nesse exato momento pela TV Câmara. Boa tarde, cidadão que está aqui nesse exato momento aqui na Câmara.
Dou os parabéns para vocês em primeiro lugar, porque vocês têm todo o direito de cobrar os direitos de vocês como cidadão, certo? Isso é o direito que a população tem. A população tem todo o direito de cobrar o que a gente merece. Eu estou aqui nesse exato momento para dar os parabéns para vocês, em primeiro lugar, mas em primeiro lugar eu gostaria de pedir um favor. Não vamos pedir as coisas com violência, mas sim com educação, com responsabilidade e com tranquilidade. Tá ok? Muito obrigado. Olha, minha gente, eu estou aqui nesse exato momento, senhores vereadores, porque eu moro no bairro Maria Helena e gostaria de pedir aos senhores vereadores, o senhor prefeito Vladimir Azevedo, que está nos assistindo nesse exato momento. Senhor prefeito, gostaria de pedir ao senhor um favor, em primeiro lugar. Gostaria de pedir ao senhor sobre a questão da Copasa. Se a sociedade está pagando imposto caro, todo ano caro, com a questão de água cara, luz cara, tudo caro, a Copasa também tinha que ter tinha que ter o direito, a obrigação da Copasa de dar um jeito de limpar o nosso rio o mais depressa possível. O nosso rio está morrendo. Isso é uma pouca vergonha. Não adianta a gente pagar imposto caro, tudo caro, para no final das contas não ter o retorno do jeito que a gente merece como cidadãos. Ok? E gostaria também de pedir um favor, senhores vereadores, que nos ajude a dar um jeito de reformar a escola do bairro Maria Helena, fazer uma limpeza no córrego lá, no que é o córrego do bairro Maria Helena, na rua São Cipriano. Senhor presidente, estava lá no dia, só viu como que ficou a situação. Então, eu gostaria de pedir ao senhor prefeito, com o apoio dos senhores vereadores, que nos ajudasse com essa questão. Sim, se a população tem o direito de pagar os impostos todo ano caro, a nossa obrigação da prefeitura é ter o retorno para o cidadão brasileiro, cidadão divinopolitano. Saúde em primeiro lugar, mas em primeiro lugar vem uma coisa: educação, respeito, responsabilidade e sinceridade com o ser humano. A gente, como nós, ser humano, tem todos os direitos de cobrar as nossas diferenças, sim, mas também tem nossos direitos de cobrar com educação e com respeito, certo? Então, senhores vereadores, gostaria sim de pedir esse favor para vocês, nos ajudar a respeito disso, da limpeza do bairro Maria Helena, da organização no córrego, que está precisando, que até hoje não teve nada de retorno. E gostaria também, minha gente, vocês que estão aqui hoje cobrando os direitos de vocês, tudo bem, vocês têm todo o direito, não vou mentir, mas uma coisa, muitas das vezes que imposto que a gente paga, a gente não está tendo retorno do jeito que a gente gostaria que fosse, certo? Por exemplo, quantos profissionais aí da educação que hoje em dia, a maioria dos professores hoje em dia, quando está querendo dar uma educação para os estudantes hoje em dia, não está tendo condições de ensinar os alunos do jeito que precisa. Por dois motivos. Primeiro, porque o governo tem uma verba do governo federal para cá, certo? Uma ajuda do governo federal para cá. O que acontece? Com esse ajuda que o governo, que a presidente Dilma manda para Divinópolis, já manda um valor exato para tomar conta de quê? A questão de água, rede de esgoto, a questão da uma educação muito boa para os alunos que precisa, e mais do que isso, minha gente, nós divinopolitanos, povo brasileiro, precisa de um aumento de um salário e mais condições de trabalhar, com condições mais trabalhistas, com mais facilidade para vocês. Porque vocês que mexem com o cidadão, não é fácil. Não é fácil. Entendeu? E hoje, senhor presidente, eu gostaria que o senhor olhasse para o nosso lado. O rio está morrendo, Itapecerica está morrendo, nossos bairros estão só ficando cada vez mais sujos, cadê as limpezas? Não adianta a gente pagar imposto caro, água cara, tudo caro, para no final das contas a gente ter o retorno mal retornado, mal agradecido. Entende? Senhor presidente Anderson Saleme, eu gostaria que o senhor nos ajudasse e conversasse com o prefeito sobre essa questão. Porque a população não merece passar por essa
capacidade dessa má convivência do cidadão do dia a dia. Mas estou aqui também, minha gente, para falar também, senhor prefeito, uma outra questão. Eu estou esse ano montando uma chapa para presidente do bairro Maria Helena, esse ano. E eu gostaria muito que os senhores vereadores, com o apoio do senhor prefeito, senhor vice-prefeito, não só melhorias para o meu bairro, que precisa, mas assim para a nossa cidade, olhar os bairros que mais necessitam de calçamento, rua, calçada, asfaltado, o que a gente precisa. Por que eu falo isso? A maioria das vezes, quando a gente usa a tribuna livre aqui, não é com ignorância, não é com porrada, não é com falta de educação. É com respeito, como o cidadão merece, e mais do que isso, com muito carinho com o cidadão e com o ser humano. A gente estamos aqui hoje, sempre pagando os impostos em dia, tudo em dia. Nós, cidadãos, não merecemos passar por esse transtorno hoje em dia aqui, não. Olha, minha gente, eu gostaria de pedir um favor para vocês que estão aqui nesse exato momento aqui na Câmara Municipal. Minha gente, tudo na vida da gente é uma caixinha de surpresa. A gente passa por coisas boas, mas passa por coisas ruins na vida. Então, por gentileza, senhor prefeito, se o senhor quer evitar de confusão com os moradores da nossa cidade, com problema com a população querer fazer alguma denúncia, querer fazer algumas passeatas, por gentileza, gostaria que o senhor olhasse mais para o coração da população. Por exemplo, olhar a questão da nossa saúde, que está precisando de dar uma melhorada, olhar a questão também dos cobradores hoje em dia, porque muitos cobradores hoje em dia estão largando de trabalhar com medo de ser assaltado, porque é o seguinte, a gente tem que ter segurança para evitar de problema. Então, senhor presidente, o senhor sabe muito bem o que eu estou falando, é a mais pura verdade. E gostaria também de pedir Vossa Senhoria, senhor prefeito, que olhasse mais a questão do rio Itapecerica, que o nosso rio Itapecerica está cada vez morrendo mais, e a Copasa não está fazendo nada, não está mostrando nada de serviço. E como é que a população fica? Não adianta, certo? E eu gostaria, minha gente, de pedir um pouquinho de silêncio para vocês, porque é o seguinte, às vezes a gente tem que pedir ao cidadão com respeito, com educação, com tranquilidade. Senhor prefeito, mais 2 minutos, senhor presidente, por gentileza. Fica concedido, mais 2 minutos. Obrigado. Senhor prefeito, gostaria de pedir, por esses 2 minutos que falta, um favor. Olha para o nosso lado, olha os bairros, está certo que Divinópolis tem 220 mil habitantes, mas a população divinopolitana não merece passar por esse transtorno. Eu gostaria sim, com a ajuda do senhor, com o vice-prefeito e com os senhores vereadores, olhasse essa questão da população, olhasse, cobrasse da Copasa esse direito de limpar o rio Itapecerica com mais rapidez possível, senhor vereadores. Porque hoje em dia, a gente está pagando um imposto caro e tudo caro. Água cara, rede de esgoto cara, para nada. E o rio Itapecerica está morrendo. Está morrendo o nosso rio. E como que a população vai fazer? Daqui uns dias não vai ter nem água para o ser humano beber. Como é que fica? E gostaria sim de pedir aos senhores vereadores, com o presidente da Câmara, o senhor Caboja, que nos ajudasse, que nos apoiasse a respeito disso. Muito obrigado, senhores vereadores. Nós agradecemos a presença do tribuno Fabiano Gomes da Silva, que sempre tem lutado e muito pelo bairro Maria Helena. Neste momento, nós passamos a palavra livre aos senhores vereadores para os seus devidos pronunciamentos, e o primeiro inscrito é o vereador do PT, Edmilson Andrade. Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores, a imprensa, funcionários dessa casa, o povo que nos assiste. Senhor presidente,
hoje me foi incumbido de ler uma carta da executiva do PT de Divinópolis, cumprindo determinação do encontro municipal realizado no dia 22/3 de 2014. Venho a público reafirmar pontos programáticos, definir linhas de condutas. Entendemos que um sindicalismo livre e atuante, voltado para a defesa dos legítimos direitos dos trabalhadores, representa o alicerce na construção da democracia. Assim expressamos o nosso respeito e apoio à diretoria do Sintran e se entende pelo seu corajoso enfrentamento ao desmando da atual administração municipal. Não podemos aceitar a demagogia, a atitude de perseguir o servidor sob o argumento de falta de recurso financeiro. Querem extinguir o cargo de auxiliar de serviço, enquanto centenas de apadrinhados políticos desfrutam de benefícios e salários exorbitantes. É deslize legal e moral inaceitável que levarão a Previdência Municipal à situação falimentar. Não é justo jogar nas costas do servidor municipal as consequências de uma gestão desastrosa. Por isso, optamos pela rejeição do projeto 053-56, pelo risco dele contido. Também somos contrários à constante privatização do poder público, colocando em prática pelo atual governo municipal. A prefeitura terceirizou a limpeza pública e estamos pagando caro por um serviço ineficaz. A prefeitura terceirizou o serviço de água e esgoto, com enorme prejuízo para toda a população. Onde estão os benefícios prometidos? E a despoluição do Rio Itapecerica? A prefeitura vendeu o imóvel público, acabou com o restaurante popular, fechou a UPA Central, alegando falta de dinheiro. Então, onde está o dinheiro de nossos impostos, se não recebemos obras, sequer serviço básico? Conclamamos os divinopolitanos a uma reflexão sobre o que está acontecendo na política em nossa cidade. Onde estão os deputados que todos fizeram para dar o segundo mandato a Vladimir Azevedo? Só votarão em outubro atrás de voto. Divinópolis tem história e não merece tamanho desse caso. Executivo do PT, assinado pelo presidente Renato Delgado. Passa a mão do seu secretário. Senhor presidente, estamos agora na lembrança do golpe militar de 1964, completando 50 anos. Queremos aqui lembrar de companheiros, principalmente da nossa cidade, que sofreram por nossa democracia. Simão Salomé, Aristides Salgado Santos, Celso Aquino e o Mandioca. Então, nós queremos aqui lembrar desses nomes nesse golpe de 64 que está completando 50 anos. Senhor presidente, estou muito preocupado aqui nessa cidade com a questão da dengue. Nós estamos lá na região do Niterói fazendo um mutirão. Sinceramente, a situação é triste. Nós vamos perder vidas nessa cidade. Então, quero dizer, senhor presidente, que toda a população tem que fazer a sua parte. Eu estou horrorizado. Um caminhão de lixo por dia que está sendo retirado das casas ali no bairro Niterói, naquela região. Então, vai ficar mais de 15 dias retirando, porque a região ali do Niterói está com 35% dos casos de dengue de Divinópolis. Então, quero dizer, senhor presidente, da minha preocupação, 4 casos já de dengue hemorrágica em Minas, confirmado. Quero agradecer, senhor presidente, por essas palavras. Muito obrigado.
Nós passamos a palavra ao vereador Careca da Água Mineral. Boa tarde, presidente em exercício, vereador Marcos Vinícius. Boa tarde, demais parlamentares, a imprensa e todos que nos acompanham pela NET Câmara, TV Câmara. Quero cumprimentar meus amigos, servidores públicos, que dá a honra de vir aqui essa tarde. Senhor, eu tinha um discurso, mas eu vou deixar de mão, que eu vejo que o momento é um momento difícil, um momento onde nossos servidores públicos vêm buscar e reivindicar melhoria para toda a categoria, inclusive junto com o sindicato. Ontem esteve meu gabinete a Cida, aonde ela trouxe uma pauta de reivindicação, aonde que está lutando por todos os servidores, não é só meia dúzia, não. Inclusive, da pauta, Cida, uma das coisas que me chamou bastante atenção, eu como presidente da Comissão de Educação, é a questão do trabalho dos auxiliares. Por isso que eu sou contra o projeto CM 056. Pessoal, vamos ouvir o pronunciamento do vereador. Por favor, vereador. Bom, alguns anos atrás, quando eu fiz o concurso público e que vi meu nome lá entre os 20 que estava classificado para ser nomeado como auxiliar de serviço, vocês podem entender que foi a maior alegria da minha vida, foi a mesma alegria quando eu tive as minhas filhas em casa. Então, ser servidor público é o maior orgulho que eu tenho da minha vida. Então, se vocês carregam essa bandeira, corre atrás dos seus direitos, é porque está correndo também para o meu direito, que eu sou servidor. Quero parabenizar o sindicato de uma maneira ordeira, uma bandeira democrática, está indo em busca, aqui o nosso amigo João Madeira, Alberto Gigante, a Ivanete, uma bandeira muito democrática em busca dos seus direitos. Apesar que nossos direitos não foram conquistados tão facilmente. Hoje está fazendo 50 anos do golpe militar. Então, jamais podemos abaixar a cabeça. A gente vivemos e vivenciamos um momento de democracia. Então, é salutar em busca de qualquer melhora, seja em qualquer área, buscar melhora para todos. Esse país é um país democrático e acreditamos na instituição. Presidente, eu vou encurtar minha fala, que eu gostaria de ver outros parlamentares falar para os nossos nobres amigos. Essa presidência agradece a participação do vereador Careca da Água Mineral, integrante do Bloco Parlamentar Independente. Dando prosseguimento à ordem dos vereadores inscritos, o próximo orador é o vereador do PMDB, Adair Otaviano. Senhor presidente, peço permissão para fazer uso da fala sentado. Permissão concedida, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitano, boa tarde. Senhor presidente, quero, nesta tarde hoje, parabenizar de uma forma bem especial o tribuno Fabiano Gomes de Oliveira, que trouxe o assunto a esta casa, reivindicar melhorias no bairro, iluminação da quadra poliesportiva, creche municipal e reforma da escola. Quero aqui parabenizar o tribuno Fabiano por ter coragem de mostrar a cara e de buscar, lutar pela sua região e pelo seu bairro. Parabéns, Fabiano, por usar desse espaço democrático na nossa casa. Senhor presidente, quero nesta tarde hoje fazer
um comparativo e voltar alguns anos no passado, no tempo, dizer o seguinte: quero falar dos 50 anos de uma data importante da nossa história, o golpe de Estado ou o golpe militar de 1964. 50 anos se passaram. Hoje, do dia 31 para o dia 1º de abril, completa 50 anos da Revolução de 64. O golpe militar, senhor presidente, de 64, designa um conjunto de eventos ocorridos em 31 de março de 1964 no Brasil, que culminaram no dia 1º de abril de 64, com um golpe de Estado que encerrou o golpe do presidente democraticamente eleito João Goulart, também conhecido como Jango, que na verdade foi eleito vice-presidente de Jânio Quadros em 1961, mas Jânio renunciou no mesmo ano e Jango assumiu. Os militares brasileiros a favor do golpe costumam designá-lo como Revolução de 64 ou Contra-Revolução de 64. O golpe estabeleceu um regime autoritário e nacionalista, alinhado politicamente aos Estados Unidos, e acarretou profundas modificações na organização política do país, bem como na vida econômica e social. Todos os 5 presidentes militares que se sucederam, desde então, declararam-se herdeiros e continuadores da Revolução de 1964. O regime militar durou até 1985, quando Tancredo Neves foi eleito indiretamente o primeiro presidente civil desde 1964. O golpe de 64 teve como justificativa a de que o país estava perdido em badernas, corrupção, roubalheira e inflação. Para os militares, teria ocorrido por motivos nobres. No entanto, trouxe censura, tortura e muita violência. Hoje, podemos comemorar a nossa liberdade, a liberdade da imprensa, das escolas e dos professores para ensinarem aquilo que acreditam, apesar de os salários pagos não serem libertadores. Portanto, devemos nos colocar contra qualquer forma de tolimento das nossas liberdades, contra qualquer forma de opressão, assim como fizeram grandes nomes de Divinópolis, como Dr. Simão Salomé, Celso Aquino, Pereirinha, Enilton Simões, o Mandioca, Milton Pena, José Elísio Batista e tantos outros homens e mulheres honrados que trabalharam a favor da liberdade e da democracia. Na atualidade, em Divinópolis, vivemos um período comandado por um grupo que quer a todo preço manter-se no poder. Existem uma perseguição hoje, uma tortura psicológica contra cidadão e funcionalismo. Senhor presidente, eu quero, com essa volta ao passado, dizer aqui aos funcionários públicos municipais, dizer aqui aos cidadãos divinopolitanos, que nós estaremos numa luta frequente, juntamente com a classe dos servidores, juntamente com todos os divinopolitanos, para que isso não perdure. É uma vergonha, em pleno século XXI, nós vivemos oprimidos, perseguidos por um governo que gosta e governa para os amigos. Quero aqui, não precisamos ir muito longe. Nós, recentemente, primeiro no passado, esta casa autorizou, governos passados, a entregar o nosso esgoto para a empresa Copasa, para essa famigerada Copasa, para poder passar o cidadão para trás. Nós que estamos aqui pagando por um serviço que não está sendo executado.
pagando por um tratamento de esgoto que sequer sabemos se irá ser feito. Nós aqui sabíamos que o sonho de consumo da empresa Copasa era ser detentora do serviço de água e de esgoto. Só que agora, a Copasa está terceirizando novamente o serviço, que poderá cair na mão de grandes empresas, empresas até internacionais, Odebrecht, Mendes Júnior, Andrade Gutierrez e outras. Esse serviço está sendo oferecido por mais ou menos uma bagatela de 426 milhões de reais, por 27 anos de trabalho. Aquilo que era sonho de consumo dessa empresa, virou para ela lucro, negócio, que para o povo é uma tristeza. Vão pagar uma conta para o resto das suas vidas, sem ter nenhum retorno. E tem mais, eu vou mais longe. Governo que governa para o povo, ele faz investimento. Aqui, saúde e educação não é investimento, é gasto. Esse governo considera todo o dinheiro que é colocado na saúde e na educação como gasto e não como investimento. Esse é o governo do retrocesso, que se diz governar para o povo. No passado, senhor presidente, no passado nós tivemos aqui autorização, essa casa deu mais outra autorização para o senhor prefeito, para vender 243 imóveis do município. Ou seja, vender aquilo que não é desse governo, vender aquilo que é do povo. Estão vendendo. O prédio da delegacia da Polícia Civil foi vendido por 903 mil reais. Um lote de todo tamanho numa área central, vendido por uma bagatela de 903 mil reais. Mas pode vender por esse preço, porque ele não vendeu nada dele. Vendeu aquilo que é do povo. Quero, senhor presidente, mais uma vez, nessa tarde de hoje, se eu fosse aqui enumerar as várias decisões que esse governo tem tomado contra o povo, porque não governa para o povo, governa para os amigos, um governo que deixa uma folha com o pessoal, que poderia chegar até 54%, ele deixa essa folha atingir 58,95%, e eu estou falando como membro da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A folha está extrapolada em 4,95%. Não pode negociar com os servidores, mas pode inchar a máquina pública com cargos comissionados. E o que a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei 101/2000 diz? Que quando a folha chegar no teto, as primeiras decisões que um governo tem que tomar é dispensar 20% dos cargos em comissão. Mas não vão fazer isso. Por que não vão fazer? Porque os cargos em comissão são cargos dos cabos eleitorais, dos 2 deputados federais e do deputado estadual que nós temos na nossa cidade. Tinham que ter, no mínimo, respeito com essa cidade, respeito com esse povo, respeito com os funcionários que estão aqui, e que tem funcionários sendo perseguidos. Eu estava vendo aqui, nas últimas reuniões que nós fizemos fora desta casa, e na última reunião desta casa, mais 2 minutos, senhor presidente. Concedido. Tinha um funcionário aqui, que eu não vou falar o nome dele hoje, mas todo mundo vai saber quem é. Ele trabalha na Cancela, não faltou um dia de serviço, trabalha todos os dias, e esse funcionário foi avaliado positivamente pelo seu chefe imediato, e ele está sendo perseguido, ele foi retirado do seu local de trabalho. Uma vergonha para esse governo do PSDB. Ele foi retirado do seu local de trabalho por defender os seus direitos, defender os direitos dos funcionários da prefeitura. Hoje ele não está aqui gritando. Por quê? Porque colocaram nele uma mordaça, tiraram ele do seu trabalho, e ele é um simples auxiliar de serviço, não incomoda ninguém, mas ele estava incomodando alguém nesta casa, porque pediram a cabeça dele. E eu orientei
senhor presidente João Madeira, que é para entrar com ação coletiva contra esse governo, porque é um governo que autoriza perseguição em pleno século XXI, merece cadeia, merece ser preso um governo que autoriza um chefe imediato a perseguir um trabalhador. Então é o seguinte, e nesta casa aqui, ó, hoje, não quero ser o vilão, não quero ser o cara, mas o sindicato Sintran me pediu que entrasse com um pedido de regime de urgência do projeto EM 056. Eu vou entregar nas mãos do João Madeira, porque não consegui a assinatura de todos os vereadores para colocar. Então é o seguinte, vou entregar na mão do presidente para ele ver que não tem quórum para poder votar nessa tarde de hoje. Eram essas, senhor presidente, as minhas palavras nessa tarde de hoje. Muito obrigado pela sessão da palavra. Com a palavra o vereador Anderson Saleme. Boa tarde a todos, vereadores, pessoas que nos assistem de suas casas. Gostaria de saudar todos que estão hoje no plenário, especial servidores públicos municipais, dizer que nós apoiamos também o movimento de vocês, estamos com vocês para o que der e vier. Contem com esse vereador para também apoiar as reivindicações. E eu quero dizer, o meu nome consta na lista de inclusão do projeto. Eu gostaria de, inicialmente, saudar também o meu amigo Fabiano, lá do bairro Maria Helena, ele que tem sido um jovem líder comunitário, que tem batalhado muito pelas melhorias daquela região. Quero cumprimentá-lo também pela conquista do torneio de futebol da amizade. Este final de semana que passou, Maria Helena sagrou-se campeão, mostrando que o bairro está unido na questão esportiva. Alguns assuntos que certamente serão tratados aqui nessa tarde, eu quero aqui fazer uma justa homenagem a um dos perseguidos políticos do golpe de 64, que é o nosso amigo, querido, ex-prefeito e ex-vereador dessa cidade, Aristides Salgado Santos. Ele que representa muito para os servidores públicos, porque foi ele que criou o Clube dos Servidores Municipais, ele que ajudou tanto as comunidades dos bairros e comunidades rurais. Aristides Salgado, ele era aluno do 4º ano da Escola de Arquitetura, quando a escola foi invadida por militares e o Aristides foi preso pelo DOPS numa madrugada de terror, onde apanhou, teve tortura psicológica, tortura física e, por vários motivos, nós, às vezes, não lembramos do passado da nossa história. Então, fica aqui o nosso registro pelos 50 anos da ditadura, do golpe militar, e quero dizer, a ditadura não acabou. A ditadura ainda existe, mesmo depois de mais de 25 anos de Constituição Democrática. Eu quero solicitar do secretário Edmar Félix que conste como lida a moção congratulatória número 32 de 2014, que nós já protocolamos, mas que seja lida aqui nessa tarde. Quero comentar um assunto, a questão do programa Olho Vivo da cidade de Divinópolis. Desde 2009,
este programa vem sido prometido e chegou a nós uma notícia que o programa não sai do papel, ou melhor, não sai dos caixotes. Os equipamentos estão comprados, já foram gastos mais de 5 milhões de reais e, infelizmente, o programa Olho Vivo ainda é um sonho, ainda é uma questão muito distante de ser realidade na nossa cidade. Eu quero também dizer que nós solicitamos ao presidente Caboja, presidente que tem feito um bom trabalho, o retorno do serviço de interpretação das reuniões. As reuniões, para quem pode ouvir e ver como vocês, não está sendo interpretada pela língua brasileira de sinais. E nós, toda reunião, temos aqui várias pessoas surdas que querem ouvir as reuniões, querem entender o que é falado aqui. Infelizmente, ainda não foi possível. Nós estamos pedindo a atenção do presidente da Câmara que retorne a interpretação de Libras. É importante para as pessoas. Há mais de um mês eu protocolei e eu gostaria que Vossa Excelência, ao final, desse uma satisfação para que nós possamos, então, dar uma justificativa para as pessoas que são surdas e não escutam como o senhor, como eu, como tantos que estão aqui. Eu quero dizer que, lendo as reportagens relacionadas aos servidores públicos municipais, nós lamentamos muito que alguns servidores estejam sofrendo assédio moral. O Sintran, que é o sindicato que nós confiamos e acreditamos, juntamente com o Sintende, outro sindicato que defende os interesses dos servidores da educação, eles estão alegando, e nós acreditamos, que está havendo assédio moral contra os servidores municipais que estão aqui, vindo nas reuniões da Câmara. Nós lamentamos que isso esteja acontecendo, porque nós percebemos que os servidores que estão aqui são servidores da educação, são servidores da saúde, da administração, de vários segmentos, e que se estão aqui é porque estão insatisfeitos e estão cobrando melhorias salariais, melhorias nas condições de trabalho, melhorias que até agora não aconteceram. Nós estamos engrossando o coro para que os servidores, juntamente com o vereador Anderson, vereadora Daí e outros vereadores que quiserem se manifestar hoje, para que eles tenham a segurança de que o projeto 056 não tem o interesse de ser votado hoje por questões que nós reconhecemos. Nós assinamos a lista para inclusão na ordem do dia. Infelizmente, somente 7 vereadores assinaram essa inclusão. E nós lamentamos que não tenha o mínimo de assinaturas para que a gente possa votar esse projeto hoje. Nós queremos aqui mostrar que a Câmara é o portal da cidadania, é o local das grandes discussões. E os servidores, quando vêm para a Câmara Municipal, eles vêm buscar os seus direitos, e nós sabemos que, se não conseguirem os direitos, essa casa vai ficar lotada o ano todo. Nós gostamos de ver a casa cheia, porque é a oportunidade de mostrar a força que Divinópolis tem, através dos seus servidores, dos seus eleitores. Nós também
precisamos sentir a segurança em vocês. Cada dia que a reunião da Câmara é bem frequentada, é sinal que os vereadores, eles terão mais atenção, mais cuidado e muito mais consciência na votação dos projetos. Eu quero que o projeto 056 seja colocado em votação para que a gente conheça quem está com servidores e quem não está com servidores. Eu estou convencido que a Câmara, depois da vinda de vocês, vai mudar muito, porque a pressão, a forma educada, a forma organizada que o Sintran, o Sintende e todos os servidores estão procurando a Câmara, é a fórmula do sucesso, presidente Madeira. Vamos lotar a Câmara para que os projetos de interesse do servidor, eles sejam... Mais 2 minutos, senhor presidente. Concedido. Se não bastasse as questões ligadas aos servidores, nós estamos com vários problemas na prefeitura, ligadas, por exemplo, à estrutura precária do Conselho Tutelar. Nós sabemos que ser conselheiro tutelar é uma atividade muito difícil, considerando que mexe com situações que são muito delicadas, abusos sexuais, questões de violência doméstica, violência familiar. Então nós também estamos pedindo à prefeitura que faça um olhar todo especial para os conselheiros tutelares. Estamos também pedindo que o código de postura, ele seja cumprido. Nós não aguentamos mais as calçadas e as ruas com tantos obstáculos e buracos. Nós queremos pedir socorro hoje, dia 1º de abril, que a gente possa comemorar em breve as melhorias para os servidores e para também os cidadãos da cidade. Eu agradeço a presença de vocês. Eu quero lamentar que a gente esteja sendo perseguido e, mais do que isso, eu quero parabenizar todos os servidores que largaram suas atividades, estão lutando pelos seus direitos, podem contar com esse vereador e vamos juntos para defender os interesses dos servidores. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Adilson Quadros. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos assistem, nossa boa tarde. Senhor presidente, nós protocolamos nessa casa aqui o projeto de lei que altera a lei 4.406/57. Essa lei é de 1957, senhor presidente, onde nós estamos criando condições para criar na nossa cidade a biblioteca itinerante. Nós estamos adequando, inclusive, a questão do recebimento das taxas e está aberta aí para os novos vereadores, para que eles, na eventualidade de alguma emenda, está à disposição de todos os senhores vereadores. Nós queríamos também dizer aqui a questão do Colégio Tiradentes. Nós tivemos essa semana também com a Coronel Cláudia em Belo Horizonte e a Vera Prado já se prontificou nos receber. Existe uma possibilidade, já tem algumas cidades que já receberam o Colégio Tiradentes em suas cidades. Há uma possibilidade muito grande de termos aqui
Ontem a doutora Rose, a secretária de Educação, também se prontificou a colaborar, ajudar a parte que couber ao município. Obviamente que ela também fará esforço, e quem ganha com isso é a educação de nossa cidade. Há uma perspectiva de onde funciona na Vila Romana, mas realmente a Polícia Militar, o Colégio Tiradentes, lá naquela distância, realmente os militares têm colocado alguma objeção para que seja naquela distância. Então nós estamos trabalhando para que isso seja aqui numa parte mais central, algum colégio do estado que esteja disponível para nós colocarmos aqui, mais na parte central de nossa cidade. Também o nosso projeto que fala sobre civismo, sobre patriotismo, nós tivemos também com o Conselho Municipal de Educação, já enviamos ofício a esse conselho, para que ele se manifeste com relação a esse projeto. Tivemos também com a secretária de Educação, que nos deu todo o apoio, e com certeza absoluta nós haveremos de ter novamente em nossa cidade, nas escolas municipais, aulas sobre civismo, sobre cidadania. Se Deus quiser, acredito que a partir do ano que vem, quem sabe, nós queríamos aqui, senhor presidente, cumprimentar a Rosângela Santos Silva, ela que é a controladora geral e está fazendo aniversário hoje. Então, para a Rosângela, que é uma servidora brilhante, que é uma servidora exemplar, muito dedicada, a ela os nossos parabéns. A Joana também, que faz aniversário amanhã, que sempre esteve conosco aqui na nossa casa, que receba os nossos parabéns, o nosso desejo de que ela seja muito feliz. Senhor presidente, finalmente nós gostaríamos de falar a questão dos 50 anos do golpe militar. Nós tivemos o privilégio de conviver com muitas pessoas, algumas delas que estão aqui presentes, que sempre mereceram da nossa parte o respeito, a consideração, pessoas que lutaram para que nós tivéssemos essa liberdade de ter todos manifestando aqui hoje na cidade. Inclusive o seguinte, a questão do pluralismo político, cada um ter direito de se manifestar, a divergência de opinião, isso é natural, é normal. Acredito que de 85 para cá, de 1985 para cá, nós passamos a viver num Estado democrático realmente de direito e volto a reafirmar, a dizer o seguinte, que a credibilidade dos homens públicos passa por isso. Porque agir demagogicamente só para obter aplausos nem sempre é coerente. Acredito que na medida que os homens públicos forem mais coerentes e terem convicções de suas ideias, respeitarem as opiniões dos outros, mas manterem seus princípios de dignidade, isso é fundamental. Eu me mantenho com os meus princípios, respeito a divergência de opinião, acho que é um direito de todos vocês se manifestarem. Quem me conhece sabe que eu agirei sempre assim, de forma respeitosa, mas entenderei naturalmente que posso estar equivocado. Se eu estiver equivocado, vão me desculpar, mas enquanto houver essa coerência, eu não falarei somente aquilo que as pessoas querem ouvir. Quantas e tantas vezes eu falarei sim, enquanto me for dado esse direito, eu falarei aquilo que é a minha consciência. Mais vale o testemunho da minha consciência do que as opiniões alheias a meu respeito. Senhor presidente, era o que nós tínhamos a manifestar. Passando para a segunda parte dos trabalhos, eu solicito do novo secretário a gentileza de proceder à leitura dos projetos. Senhor presidente, essa secretaria informa que não há projetos a serem apreciados nessa tarde. Então nós passamos à terceira parte dos trabalhos. Nós agradecemos a presença de todos, declarando encerrado mais uma reunião ordinária.